Dois domingos, esse domingo e o próximo domingo, eu quero trazer uma mensagem com o título de Deus, na verdade, de Deus presente, né? A ideia do Deus presente, eu coloquei dessa forma justamente para a gente entender duas ideias desse Deus presente. Primeiro, o Deus presente nas nossas vidas, que Ele está presente em nós, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus Emanuel, e esse vai ser o tema do que eu vou falar hoje. Mas Ele também é um Deus presente porque nós estamos numa época natalina. E na época natalina, uma das coisas que marcam o nosso Natal é o presente, né? Desde que eu era pequeno, eu esperava pelo Natal, porque o Natal é o tempo dos presentes. As minhas filhas, que são pequenininhas, elas sempre, desde o começo do ano, elas estão perguntando: pai, o Natal já está chegando, né? Elas começam a perguntar em fevereiro, né? Aí começa em fevereiro: pai, o Natal já está chegando? Eu falei: por que, Sá? Por causa dos presentes, né? Então a gente sempre lembra dessa época de Natal como presente. Então eu vou falar sobre o Deus presente, mas eu também vou falar sobre o presente de Deus, ou Deus como presente para as nossas vidas. E o Deus presente, hoje eu vou tratar dessa ideia do Deus presente, do Deus conosco. E esse texto que eu marquei em Mateus capítulo 1, 23, ele diz o seguinte: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, eu vou ler o texto inteiro, o texto que marca a vinda de Jesus Cristo aqui na terra, porque no próximo domingo eu queria trabalhar a ideia do Natal, a ideia da vinda, do nascimento de Jesus Cristo para nós. Então o texto de Mateus 1, 18 a 23 vai dizer o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e em sonho disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo e dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então hoje eu queria que a gente pudesse trabalhar a ideia desse Deus Emanuel, o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará luz, lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e os chamará Emanuel. Isso aconteceu há centenas e centenas de anos antes do nascimento do próprio Jesus Cristo. Então assim, foi uma profecia. O profeta Isaías, ele teve essa visão de Deus, essa mensagem de Deus no coração dele, para avisar as pessoas que viria esse homem viria de uma virgem grávida, e esse filho dessa virgem grávida seria o Deus Emanuel. E ele veio ao mundo como um presente para as nossas vidas, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estava preparando essa mensagem, fiquei pensando: puxa, que tipo de presente nós gostaríamos de ganhar, né? A pergunta é: que tipo de presente você gostaria de ganhar hoje? Se eu perguntasse para você que tipo de presente você queria, você queria um presente que tenha um gosto bom? Você queria um presente que anda rápido? Você queria um presente que possa ler, né? Acho que todo mundo ia querer esse presente aqui, né? Um bloquinho de dólares, né? Ia ser bem melhor. Esse presente ia ser bom, né? E tem, sei lá, vários presentes que talvez você gostaria de ganhar, né? Essa época é uma época que, quando eu era menor, eu ficava escolhendo meus presentes. Eu achava engraçado que meu pai não me dava todo o presente que eu queria.
Então eu tinha que ponderar, né? Eu não podia escolher qualquer coisa, eu tinha que ponderar algo que eu falasse para ele e ele falasse, tá bom, vai, nesse valor eu consigo te dar. E eu achava engraçado que a minha irmã não fazia isso. A minha irmã, ela nunca pedia, ela nunca falava, pai, eu quero esse presente. Ela não falava nada. E eu ficava só de olho assim, puxa, por que minha irmã não pede? Eu e o meu irmão, a gente está aqui desesperado tentando encontrar qual presente que a gente quer. Aí chegava lá no Natal, aí eu ganhava o presente que eu queria, o meu irmão ganhava o presente que ele queria, e a minha irmã ganhava um presente gigantesco. O presente dela era melhor do que todos, porque ela não tinha pedido, ela pensou assim, deixa o pai escolher o presente para mim. Aí o meu pai ia lá comprar, aí a gente falava assim, mas se a gente pudesse, a gente também queria, né? Mas assim, sabe, a gente fica pensando, puxa, que presente que eu gostaria de ganhar? Eu gostaria de ganhar tal presente ou tal presente. A minha esposa, ela é um pouco diferente. Ela foi criada num ambiente diferente do meu. A minha casa, meu pai, assim, quando chegava o Natal, assim, a árvore estava, assim, tinha muito mais que 5 vezes de presente do que tem aqui. Metade da sala era caixa de brinquedos, de presente pra gente. A minha esposa não. A minha esposa, ela viveu num clima bem assim, de presentes úteis, sabe? Então, por exemplo, ela chegava no Natal, ela falava assim, pai, eu quero um presente de Natal. Eu falei, o que você quer? Mas antes de pedir, ela já falava assim, não, mas eu quero um presente que vai ser o presente de Natal e o presente de aniversário. Ela falou, bom, mas fala o que você quer. Aí ela falava assim, não, eu queria trocar minha cama. Ela sempre pedia alguma coisa assim, não, eu queria uma escrivaninha para estudar, ou eu queria um armário. E eu não, eu só queria brinquedo, né? Mas a minha esposa, ela cresceu nesse sentido. E quando ela me dá um presente, né, ela fica procurando o que eu estou precisando para me dar. Não é o que eu quero. Eu sou uma pessoa assim, ela me chama de fútil. Você só gosta de vara de pesca, de bicicleta, de raquete de tênis. Você tem que pegar uma coisa que é útil, assim, que funciona, que você vai usar todo dia. Mas assim, eu tenho aprendido muita coisa com a minha esposa. Minha esposa é uma bênção, a melhor esposa que eu já tive na minha vida. Entenda do jeito que você quiser. Mas assim, e sabe, essa pergunta que a minha esposa faz quando ela tem um presente, quando ela quer um presente, talvez seja a pergunta que eu tenho para trazer para você hoje. A pergunta seria, que tipo de presente você precisa ganhar? Que tipo de presente você precisa ganhar? Nós podemos escolher presentes nas nossas vidas, mas existe algo que você precisa ganhar. Sabe, é diferente o meu presente do presente da minha esposa, porque eu quero coisas assim para me divertir, ou sei lá, alguma coisa que eu possa, sei lá, eu já tenho um telefone, eu quero um telefone mais legal. A minha esposa não. Ela pensa naquilo que você vai usar. Por exemplo, vou dar um exemplo. O último presente que minha esposa me deu foi 2 calças, que eu estava sem calça, né? Depois que eu emagreci, as minhas calças começaram a ficar muito grandes. E eu falava assim, não, eu vou usar calça grande mesmo, não estou nem aí, eu não ligo para essas coisas. Mas a minha esposa liga, você precisa de calça. E ela comprou 2 calças para mim. Então assim, talvez o pensamento da minha esposa seja muito interessante para a gente refletir no presente natalino que a gente ganhou de Deus com a vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Porque quando Deus deu um presente para nós, quando Ele se tornou um presente para nós, o presente dele não foi um simples presente que você brinca durante 15 minutos e guarda no teu armário. O presente que Deus te deu, descendo aqui na terra e se fazendo um Deus conosco, simplesmente salvou você da morte eterna. Então não é um presente que eu quero ganhar, mas é um presente que realmente eu preciso ganhar. Então em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, ele vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando
nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. É muito importante você entender isso, porque o presente, o Deus presente que eu estou falando para vocês hoje, não é um presente supérfluo que você vai usar e vai guardar no armário. O presente, o Deus presente que Ele está entregando para nós hoje, é o Deus conosco, que nos livra da morte, que nos leva a viver a vida eterna com Deus. Esse texto de Efésios, ele está, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Em outras palavras, nós estávamos condenados à morte eterna. Por quê? Por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Então a Bíblia, ela deixa bem claro: se você viver em pecado, você vai morrer eternamente. Mas o Deus que é rico em misericórdia, o Deus que amou tanto o mundo, que enviou seu próprio Filho a esse mundo, Ele nos deu vida com Cristo. Ele nos dá vida com Cristo. Então Ele está te dando um presente que vai muito além de algo legal que você ganha, mas é um presente que vai te gerar a vida, que vai te tirar da lista de sentenciados à morte e vai te trazer para viver a vida com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Esse é o Deus presente, é o presente de Deus que Ele deu para você e para mim nesse Natal. O Natal que nós comemoramos, o Natal que nós festejamos, é uma coisa muito esquisita. Uma vez a minha Sarinha, ela pensa muito, ela sempre faz umas perguntas meio escabulosas, né? E outro dia, num Natal do ano passado, ela falou assim para mim: a gente estava no Natal da minha família, lá em Campinas, da família Hayashi, e a gente estava lá e todo mundo estava levando presente, todo mundo ia dar presente para todo mundo. E eu achava engraçado, e a minha Sarinha, ela pegou para mim e falou assim na mesa: papai, o Natal não é o aniversário de Jesus? Eu falei: é. Então por que a gente que ganha presente? Aí eu olhei para ela e eu falei assim: que legal ganhar presente. Eu não sabia o que falar. Olha só o raciocínio de uma menina de 6 anos. Não é aniversário dele, por que a gente ganha presente? A gente não deveria dar presente para ele? A gente não deveria oferecer alguma coisa para ele, em vez de a gente ficar ganhando? Porque o aniversário é dele. E geralmente no aniversário quem ganha presente é o aniversariante. Mas por que no Natal a gente ganha presente? Sabe, o Natal se torna um negócio extremamente comercial. Eu não vou criticar, porque muitos de vocês vivem porque a gente vende no Natal. Não tem como criticar isso, mas a gente precisa refletir um pouco nas nossas vidas. Sabe, o que você está dando no aniversário de Jesus? E o que Ele nos deu de Natal, que é um presente muito além de algo gostosinho e algo divertido nas nossas vidas, mas o que Ele fez foi ter nos transportado das trevas para o reino de Deus aqui na terra. Sempre nessa época de Natal, a gente tem essa pergunta, né? Eu tenho trabalhado muito com a minha filha a ideia do Papai Noel, né? Quem é o Papai Noel? Ele existe?
E outro dia a minha filha, ela chegou da escola e ela falou assim: pai, as crianças lá na minha escola estão falando, estavam brigando, uns acreditam que o Papai Noel existe e outros falam que o Papai Noel não existe. Aí eu cheguei para ela e falei assim: e você, o que você falou? Então a professora perguntou para mim, falou para mim: Sara, o Papai Noel existe ou o Papai Noel não existe? E aí a Sara respondeu para a professora dela, para Miss Dani: o Papai Noel existe na nossa imaginação. Eu achei interessante essa resposta. Ele existe na nossa imaginação, porque eu tenho falado para as minhas filhas o seguinte: eu chego para elas e falo assim: Sarinha, Estelinha, o Papai Noel existe? Elas: não. Quem existe? O Papai Joel. O Papai Joel existe. O Papai Noel não existe, mas o Papai Joel existe. Sabe? Só que eu não quero que elas percam essa ideia de Papai Noel, que eu acho muito legal. Sabe, eu não tenho nada contra o Papai Noel, coitado do velhinho lá. Deixa ele. Eu acho super legal, e eu acho que minhas filhas precisam ter essa criatividade, essa imaginação de saber que tem um velhinho que dá presente para as pessoas que merecem um presente. Nessa época do ano, eu já ouvi falar na televisão que muitas cartas vão para o correio, cartas que falam assim: ô Papai Noel, esse ano eu me comportei bem, né? Eu acho que eu mereço um presente tal. Sabe, quem tem o direito de receber o presente, ou o presente de Deus? Será que você se comportou bem esse ano? Faz uma reflexão bem rápida. Será que você se comportou bem esse ano? Não, Joel, esse ano eu bebi bem menos, tipo 1% do que eu bebia, eu diminuí, agora eu estou bem tranquilo. Sabe, não falei muito mal das pessoas quando eu estava dormindo. Sei lá, você deve fazer uma reflexão das coisas que você fez esse ano. Talvez você melhorou bastante esse ano. E talvez você ganhe um presente, você mereça um presente grande. Mas assim, sabe, falando no presente da salvação de Deus, o presente que Deus quer ser um Deus conosco, com você. Talvez a ideia de que todos nós merecemos, porque a salvação vem pela graça. Você não precisa fazer nada para merecer essa salvação. Você precisa aceitá-lo como Deus, como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. A gente não precisa dar dinheiro, a gente não precisa se sacrificar, morrer por Ele, não. O que você precisa é acreditar. Para quê? Para que você possa receber esse Deus presente na sua vida. Eu creio que a maioria aqui, talvez eu possa até dizer 100% de vocês, já receberam esse Deus presente, esse Deus conosco. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que eu tenho feito com esse presente? O que eu tenho feito com esse Deus presente nas nossas vidas? Em outras palavras, eu diria: como você tem vivido o Deus conosco? Como que você tem vivido o Deus conosco? O que você está fazendo com esse Deus presente, com esse presente de Deus na sua vida? E eu queria terminar essa pregação com 3 pontos, para a gente entender o que é viver o Deus conosco. Eu falei semana passada que às vezes a minha pregação é muito subjetiva, né? Você chega aqui, você ouve, é legal, mas às vezes você volta para casa e você não sabe o que fazer com aquela palavra. E eu fiquei pensando: puxa, Joel, eu preciso aprender a ser mais prático, trazer isso para o nosso dia a dia. Então, eu trouxe aqui 3 pontos para a gente. Primeiro, viver o Deus conosco é viver pela fé. Para viver o Deus conosco, nós temos que aprender a viver pela fé. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Primeira coisa, que para você viver pela fé, você precisa ter fé nesse Deus. E ter fé nesse Deus significa que você vai reconhecê-lo como alguém
que tomou um lugar de extrema importância, de uma prioridade na sua vida todos os dias. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Significa que todas as manhãs eu deveria acordar e falar assim: Deus, vive a sua vida através de mim. Sabe, quando você tem Cristo Jesus como prioridade nas suas vidas, quando você olha para Ele e você pensa nele antes de pensar em outras coisas, é começar o dia buscando Ele em primeiro lugar. É o Mateus 6,33 que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e aí sim as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, nós precisamos entrar na presença de Deus logo que a gente acorda. Eu costumo fazer uma oração de manhã. Quando eu acordo assim, eu sento na minha cama e eu falo assim: Deus, acordou o perigoso. Acordou o perigoso. Porque eu corro um perigo enorme, enorme de pecar. Um perigo enorme de desviar do teu caminho. Por isso, Deus, na minha fraqueza, me ajuda a viver o Cristo que habita em mim. É uma oração que eu faço assim na maioria das vezes que eu acordo. E eu tento falar para Deus: Deus, vive em mim. Sabe, que as pessoas possam ver Cristo em mim. Que as pessoas olhem para mim, para as minhas atitudes, e que elas vejam Cristo. Eu não fico fingindo que eu tenho Jesus no coração. Eu não fico atuando como um ator, para que as pessoas olhem para mim e falem: puxa, como esse João é bonzinho, né? Estou impressionado com ele. Não, eu quero fazer as coisas boas para as pessoas de uma forma natural. E eu acho que viver Cristo na minha vida, eu creio que viver Cristo na minha vida é eu deixar Ele ser prioridade em mim e as minhas atitudes refletirem as ações dele através de mim. Por exemplo, a gente pode dar bronca em alguém que está errado, e você pode estar extremamente certo. Mas se você agir da maneira errada, eu acredito que você está errado. Por exemplo, minha filha está fazendo uma coisa errada. Aí eu vou lá e humilho ela, acabo com ela, vai já para o seu quarto, vai embora. Humilhei a minha filha. Será que Jesus faria isso? Ou será, de que forma que Jesus agiria? Eu acho que Jesus fica... Tem um texto na Bíblia que Jesus ficou irado. Ele saiu dando chicoteada e chutando as mesas. Eu acho que ficou, mas ele não transformou essa ira num vulcão descontrolado. Tudo estava no controle de Deus. Eu estou falando para vocês: você pode dar bronca nos seus filhos? Não só pode, como deve. Mas que isso seja em amor. Que nas suas atitudes tenha Cristo aflorando e manifestando através de você. Segunda coisa que eu vou falar hoje é que viver o Deus conosco é ter uma mente renovada. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Viver o Deus conosco é viver num padrão diferente desse mundo. Se o mundo diz: se alguém der um tapa na sua cara, você dá outro nele, Jesus diz: se alguém der um tapa na sua cara, ofereça outra. Se o mundo diz: se pedirem para você andar uma milha, anda 999, ou quer dizer, andar, se vou colocar em metros, não vai dar confusão. se alguém chega e fala assim: corre 1 quilômetro, e você fala assim: tá bom, eu vou correr 999 metros. O Jesus, ele diz: se alguém pedir para você correr 1 quilômetro, corre 2.
O que Jesus está trabalhando? Jesus trabalhando a ideia de que nós temos que servir com excelência, que nós temos que fazer as coisas com excelência, que os cristãos aqui na terra, eles têm que ser melhores do que as outras pessoas. A gente tem que dar o nosso máximo e ultrapassar o nosso máximo. Vocês vão ver aqui fora as INCs que estão trabalhando para fazer essa confraternização. Eles trabalharam com uma excelência tão grande, que teve um dia que eu tive vontade de chorar assim, de ficar comovido em como eles queriam fazer o melhor para Deus. Eles falaram assim, eu ainda falei para eles assim, pessoal, não precisa fazer tudo isso não, né? Pode fazer uma coisa um pouco mais simples. E uma delas falou para mim assim, pastor, eu quero dar o meu melhor. E não é para você não, é para Deus. Eu quero dar o meu melhor. Se for para dar mais ou menos para Deus, eu prefiro não dar. Aí eu baixei a cabeça e falei, tá bom. Vai lá, dá o seu melhor para Deus. Dar o seu melhor para Deus é sair do padrão desse mundo. A matemática de Deus é diferente da matemática humana. Viver o Deus conosco significa viver acima da mediocridade, significa viver acima da média. Nós precisamos viver acima da média, acima dos padrões do mundo. E a última coisa que eu quero falar para vocês é que viver o Deus conosco significa tomar a minha cruz todos os dias. Marcos 8, 34 e 35 diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, a salvará. Eu estou falando para vocês que a matemática de Deus é diferente. O padrão de Deus é diferente do nosso padrão. O padrão desse mundo, ele fala, se você quer ganhar a sua vida, então ganhe mais dinheiro, ganhe tudo que você possa ganhar. Deus está falando, para você ganhar a sua vida, para você ser salvo, você precisa morrer, negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias. Queridos, eu sempre digo o seguinte: você receber a salvação, receber a graça de Deus, a salvação de Deus, é de graça, você não precisa fazer nada. Mas viver Jesus, seguir Jesus todos os dias, tem um preço. Tem um preço. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém um dia falou para você que viver a vida cristã é fácil, é moleza, é um mar de rosas, eu queria dizer para você que te enganaram. Porque viver a vida cristã nesse mundo é viver contra a maré. Você já andou contra a maré? Você já pegou aquele riozinho que desce da montanha, você entrou nele e começou a subir em vez de descer? Eu já fiz isso algumas vezes. É muito difícil. A vida cristã é muito difícil. Você viver nos padrões de Deus é muito difícil. Você viver a santidade de Deus é muito difícil. Você viver uma vida sem mentir é muito difícil. Você viver uma vida sem humilhar as pessoas é muito difícil. Viver uma vida sem ostentar mais do que eu posso ter é muito difícil. É muito difícil viver a vida cristã aqui na terra. Logo a gente desiste. Por isso que há uns meses atrás eu tive trazendo uma mensagem falando: mantenha a sua vela acesa. O que a gente pode fazer para manter a nossa vela acesa? E uma das soluções que eu tenho para vocês é vocês participarem de uma INC. Porque assim, domingo, né? Eu já estava falando com o pessoal essa semana. A nossa vida gira meio assim. No domingo a gente vem aqui, a gente sente a presença de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, aquilo toca no nosso coração. Aí a gente sai daqui, a gente está meio ainda brilhando da luz de Deus, da presença de Deus, com fome, com vontade de orar, com vontade de adorar a Deus. Aí a gente chega na segunda-feira. Na segunda já está mais ou menos assim, né? Na terça, aí você já está nem lembra direito o que foi falado. Na quarta você já se desviou. Quinta-feira
balada, sexta balada, não é brincadeira, mas assim, quinta e sexta você já esqueceu de Deus, e no sábado à noite você lembra, eu vou na igreja, e aí domingo de manhã você vem, e você se converte tudo de novo. Sabe, nós precisamos dar um jeito de manter a nossa vela acesa. Nós precisamos encontrar um jeito de tomar a nossa cruz, de negarmos a nós mesmos todos os dias, todos os dias, todos os dias. E você fazer isso, você vai viver o Deus conosco, o Deus Emanuel. Então, resumindo a minha pregação, eu estou falando para vocês, viver o Deus conosco é viver pela fé. Viver o Deus conosco é viver uma mente renovada. Viver o Deus conosco é tomar a minha cruz todos os dias. Termino com um texto de 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, que eu acho fantástico esse texto. O rei Abias e o rei Jeroboão estavam brigando, o Judá e Israel brigando entre eles. E aí a tribo de Judá, ela fala o seguinte, o rei de Judá falou o seguinte: vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele com as suas cornetas farão soar um grito de guerra contra vocês, e os israelitas não lutem contra o Senhor, Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Não lutem contra o Senhor. Sabe, vamos viver o Deus conosco. Vamos viver o Deus presente, o Deus que se fez presente para nós e que se faz presente todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus conosco, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus que nos salvou, enviando o seu próprio Filho para morrer numa cruz, porque o pecado nos levaria à morte, mas o Senhor não quis que nós perecêssemos, mas enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz por cada um de nós. Obrigado, Deus, por ter enviado Jesus Cristo no Natal. Obrigado, Deus, por ter enviado um presente maravilhoso, e esse presente se tornou um Deus presente, um Deus conosco, um Deus que vai permanecer conosco até a consumação do século, até o final dos tempos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor perdoa os nossos pecados e morreu numa cruz, para que pudéssemos ter livre acesso a Ti, e que pudéssemos viver uma vida abundante, viver o Teu reino aqui na terra. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus conosco, e nos ajuda a viver o Deus conosco todos os dias da nossa vida. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus.